Você que vai fazer o concurso público e está com falta de tempo para estudar, está sentindo uma sobrecarga danada e sente que você está estudando e não está absorvendo o conteúdo. Pode ser que você esteja matriculado no curso preparatório, se dedicando pra caramba, vendo muita aula e mesmo assim você está sentindo que está faltando alguma coisa. Está sentindo que você não absorve o conteúdo, que você passa correndo pelo conteúdo e na hora de resolver questões você não acerta. E eu te faço uma pergunta: se você está estudando e não está conseguindo resolver questões, qual é a razão de continuar estudando dessa forma? Bom, eu também passei por isso e quando eu assistia muitas aulas, estudava correndo e não tinha um método adequado para passar em concurso público, eu fui reprovado. E eu insistia em fazer isso e continuava sendo reprovado. Como diz Albert Einstein, ignorância é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu era ignorante naquele momento em que eu adotava estratégias de estudos que não estavam me trazendo resultados. Eu não olhava para frente para ver como as pessoas que passaram em concursos de tribunal, a galera que estava na labuta ali mesmo, na real, tinham feito para serem aprovados e continuava gastando tempo, gastando dinheiro e estudando de uma forma muito sofrida. Afinal de contas, quando a gente se submete a assistir aulas, o tempo é muito curto e a gente não consegue estudar todo o conteúdo de forma efetiva. Depois que eu mudei a minha estratégia de estudo, eu fui aprovado, inclusive no concurso que eu estou hoje, viu? Que é um concurso de Tribunal Federal, TRF4, cargo de nível superior, como analista judiciário. Além deles, eu fui aprovado na OAB, que é a Banca FGV, e também fui aprovado no TJDFT para técnico, na Defensoria Pública da União para analista, no Ministério Público da União para analista, no TRF da Primeira Região para analista e para técnico. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Gustavo e hoje nós vamos falar sobre qual é a melhor estratégia para você adotar nesses últimos 2 meses de estudo, um plano de estudo nesses últimos 2 meses para o concurso público do TJTO. Então, se você está sentindo dificuldade, se você quer um plus, se você quer saber como melhorar, se você quer dicas de quem foi aprovado em concurso de tribunal, que conheceu a verdadeira labuta diária de estar ali tentando ser aprovado num concurso de tribunal, fica comigo nesse vídeo que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Antes da gente ir para lá, não se esqueça de contribuir para o crescimento aqui do nosso canal, galera. É muito importante que você me ajude com o crescimento orgânico aqui do canal. Então, você vai clicar aqui no joinha, vai deixar o seu like, vai se inscrever, vai ativar as notificações, vai comentar como é que você está se preparando e se essas dicas serviram para você e compartilhar com outras pessoas que você sabe que essas dicas podem ser importantes. Então, vamos que vamos botar para quebrar, porque se tem uma coisa que a gente não tem a perder é tempo. Então, olha só, você precisa estudar os assuntos mais cobrados. Os assuntos mais cobrados, eles precisam priorizar. Precisam ser priorizados por você. Então, priorize eles. Por exemplo, se você olhar aqui nesse levantamento que eu fiz, português é a matéria que mais cai, seguido de administrativo, depois constitucional. Então, você tem que usar a probabilidade a seu favor, focando nos assuntos que mais caem, nas matérias que mais caem, dando prioridade para elas. Você aumenta demais a sua chance de ser aprovado se você agir com essa estratégia. Por exemplo, se você tiver sem tempo para estudar, e você vai estudar português, interpretação de texto, que está de azul, é o assunto que mais cai. Então, se você tiver que sacrificar algum tema porque você não conseguiu estudar, porque não deu tempo para estudar, jamais você pode sacrificar a interpretação de texto, porque você vai estar agindo contra a probabilidade. A chance de cair interpretação de texto é muito maior do que cair qualquer outra matéria. E se tem uma coisa que eu pagaria caro para alguém falar para mim quando eu comecei a estudar, era isso: menino, para de assistir tanta aula, foca nos assuntos que mais caem, porque isso aí para mim foi uma grande virada. Foi certamente assim a informação mais relevante que me tirou da reprovação para a aprovação. Segundo, você não pode cometer os seguintes erros. Não cometa o erro. Erro de quê? De não resolver questões, mesmo que você esteja iniciando, tá? Tem muita gente que está fazendo cursinho preparatório e fica ali só trabalhando a teoria, galera. Não, você deve resolver questões desde o começo. Você não pode estudar a teoria demais.
Se você estudar a teoria demais e não resolver questões, provavelmente você vai dar branco na hora da prova, né? Porque qual é o motivo de você estudar tantas questões assim? É porque saber o conteúdo é diferente de saber lembrar o conteúdo, né? E saber lembrar é justamente essa recuperação ativa que a gente faz através das questões. Muitas das vezes a gente passa pelo conteúdo e na hora de fazer a questão a gente erra. Por quê? Porque a nossa forma de invocar aquele conteúdo, os nossos padrões de vida, as nossas experiências, as nossas reflexões que nos fazem lembrar daquele assunto, nos induzem ao erro. E você precisa modificar esse padrão de pensamento que te levou ao erro. Como é que você vai modificar? Fazendo muitas questões. Terceiro, né? Tá como segundo aí, mas é terceiro. Olha só. Adote um esquema de estudo simples, galera. Faça o básico bem feito. Por exemplo, adote o estudo por ciclos. Ó. Nele, você estuda uma matéria por dia, independentemente do dia da semana. Então, por exemplo, ó, você selecionou aí uma sequência: português, raciocínio lógico, matemática, direito constitucional e direito administrativo. Você vai seguir essa sequência uma matéria atrás da outra, independente do dia da semana. É muito simples executar isso. Quando a metodologia de estudo é simples de executar, você executa. Agora, quando você inventa moda demais, eu vou te falar, viu? Você custa executar. Só de pensar em executar é extremamente complexo. Então, para que adotar uma estratégia extremamente complexa que você não vai nem executar ela? Ó, você pode adotar a regra que eu chamo de 50Q, 25 TR, né? O que significa isso? Você vai usar 50% do seu tempo diário para resolver questões, 25% do seu tempo diário para ver a teoria e os outros 25% do seu tempo diário para fazer revisões. Eu sei, tem muita gente que está fazendo cursinho preparatório e eu vou ousar em te falar uma coisa aqui, mesmo que você não goste. Me desculpem os cursinhos, eu sei que muitos não vão gostar disso, mas eu vou ser sincero. Resolver questões é muito mais importante do que você se matar de ver a teoria. E se você não modificar essa sua forma de estudar, você vai chegar no dia da sua prova e provavelmente o seu resultado vai ser a reprovação. Então, quer uma dica? Leia a teoria resumida de forma otimizada, tá bom? Você vai gastar muito menos tempo e o resto do seu tempo você utiliza para resolver questões. E agora, erros que você não pode cometer para a prova de tribunal. Não revisar, galera. Tem muito concurseiro faixa branca que fica aí sem revisar. Pô, não existe isso não, galera. Quer lembrar, tem que revisar. Outro erro, não ler a legislação. Se a legislação é responsável por no mínimo 70% das questões de direito, por que diabo você não está lendo a legislação? Outra coisa, não resolver questões. Se você passar pelo conteúdo e não fizer questões, você vai dar branco na hora da prova. Você está escutando isso de uma pessoa que cansou de reprovar, viu? Eu sei muito bem que isso aqui, não resolver questões na hora da prova, faz você dar branco. E olha, deixe de passar correndo pelo conteúdo e não memorizar. Esse negócio, essa maratona de passar correndo, ver um pouquinho de tudo assim, não vai te trazer aprovação. O foco é qualidade, não quantidade. Então, ó, você não pode fazer isso. Então, você tem que priorizar os assuntos mais cobrados. O mais importante é priorizar os assuntos mais cobrados. Então, olha só, o próximo erro é não priorizar os assuntos mais cobrados. Quando você trata todos os assuntos do edital como se eles tivessem o mesmo grau de importância. Tá aí um dos maiores erros do concurseiro. Outro erro, rever aulas de assuntos que você já estudou. Gente, pra que você vai ficar reassistindo aula de aula que você já assistiu, pô? Você precisa ganhar tempo, você precisa otimizar tempo. A única coisa que você vai fazer é reler o seu resumo e já cair para a resolução de questões, pô. Qual que é a diferença de quem está começando agora e de você que já estudou? É justamente isso, você tem que usar o que você tem ao seu favor. E o último erro é não otimizar tempo. Desacreditar de que você pode ler e aprender sozinho. E aí você deixar de usar as aulas somente para os pontos que você tem dificuldade. Tem gente que acha que se ler não vai absorver, né? Eu era assim, eu era visual, achava que eu tinha que copiar tudo. E aí, quando eu mudei de estratégia, eu vi que ela era totalmente adequada. Por quê? Porque é muito conteúdo. Eu preciso estar harmonizando, passando por todos esses conteúdos. E a única forma de otimizar e fazer isso é através da leitura. Se a gente for copiar tudo, a verdade é que você vai passar mais de um ano copiando todas as matérias para você absorver mesmo. Então, a regra de ouro é priorizar a leitura e assistir às aulas nos pontos que você tem dificuldade. Pronto, é isso.
E olha, com base nessa minha estratégia de aprovação, eu preparei um material complementar se você quiser dar um up, você ir para um próximo nível na sua preparação. Em apertada síntese, dá um passo na frente das pessoas que estudam de forma normal, de forma tradicional e apenas seguem o fluxo. Então clica aqui no link da descrição desse vídeo e conheça o meu projeto, o edital verticalizado, especificamente para você que está estudando para o concurso público do TJTO.